Vamos lá, primeira questão. Na seguinte oração, observe a forma verbal em destaque. Que vós conheçais os mais sérios desafios. O verbo encontra-se conjugado no e aqui tem os tempos verbais. Muitas pessoas acham fácil essa questão, já acham um pouco mais complicada, porque é preciso ficar decorando muita coisa. Apesar que aqui, conheçais, dá a entender que é no presente, não pode ser no futuro. Então a letra A a gente já tira fora. E aqui está futuro do subjuntivo. Como seria? Seria conhecerdes. Letra B, presente do subjuntivo. Este é o gabarito. Presente do subjuntivo do verbo conhecer é conheçais. Presente do indicativo, no caso aqui seria conheceis. E no pretérito perfeito do indicativo, que seria o passado, né? Conhecestes. Então aqui, gabarito letra B. Próxima questão. Observando a grafia das seguintes palavras, e aqui tem as palavras a serem analisadas. Pode-se afirmar que apenas a grafia da palavra do item 1 é correta, apenas o 2 é correta, apenas o 3 é correta. A grafia das palavras nos 3 itens está correta. Então vamos analisar. Você tem que primeiro eliminando o que você já conhece. Por exemplo, enchente. Enchente, acredito que todo mundo sabe que é com CH. Enchente. Assim é o correto. Enchente com X não existe. Apenas a grafia na palavra 1 está correta. Apenas a 2 você já tira fora, porque enchente não é com X. E D está fora porque as 3 não estão corretas. Porque a 2 já saiu. Você ficaria entre brecha e inserido. E onde está errado aqui é brecha. Brecha é com CH. Brecha com X está errado. Enxerido é com X. Tá certo? Então, letra A sai fora. Letra C é o gabarito. Próxima questão. Apenas uma das alternativas abaixo apresenta o pronome oblíquo em destaque colocado de maneira incorreta. Então, eis aqui uma questão de colocação pronominal. Indique a alternativa que contém tal incorreção. A. Entre ela e mim existia um compromisso. Está certo. Aqui está certo. Entre ela e mim existia um compromisso. Não é entre ela e eu. É errado falar isso. Entre ela e eu. É e mim. Então a letra A está certa, mas ele pede a incorreta. Prestar atenção que essa banca gosta de pedir a incorreta. Aí a letra A está certa e você acaba se confundindo. Prestar bastante atenção no que a questão pede. Assustou-me bastante. Início de frase. O pronome é colocado dessa maneira mesmo. Tá certinho a B. A próxima. Teus amigos vão ajudar-te. E tá correto. O vão é um verbo e não vai puxar o pronome para frente. Então tá certinho aqui, letra C. E a letra D. Falou baixo, me confessando estar apaixonado. Por que que aqui está errado? Falou baixo, vírgula. Quando você tem uma vírgula, isso significa uma interrupção. Aqui é outra oração já. Início de frase não se começa com um pronome posto na frente, não se começa com próclise. Você tem que começar com ênclise. Então, por isso está errado. E este é o gabarito, porque a questão pede a errada. Próxima. No período jamais houve aqui tragédias como essa. Pode-se afirmar que o sujeito da oração classifica-se como... E aí você tem que ter noções aqui de sujeito. Jamais houve aqui tragédias como essa. Você vê que não tem um sujeito nessa frase aí. Então você podia tirar já o sujeito composto e o sujeito simples. Aí você ficaria entre inexistente e indeterminado.
O sujeito inexistente ele acontece de algumas formas bem específicas. Quando indicar um fenômeno da natureza, por exemplo, amanhecer, chover, choveu ontem à noite. Isso aqui é um sujeito inexistente. Uma outra maneira de o sujeito ser inexistente é quando indica algum fenômeno meteorológico. Ser, estar, fazer, haver, são 3 horas. Isso aqui também é inexistente. E a outra maneira de ser um sujeito inexistente é quando o verbo haver tem um sentido de existir, acontecer. Por exemplo, houve uma festa ontem. Ou havia muita gente feliz. Ou até mesmo o exemplo da nossa frase aí. Houve aqui tragédias. Está no sentido do quê? De ter acontecido, né? Aqui está no sentido de ter existido e aqui do que aconteceu. Então, a letra A é o gabarito. É um sujeito inexistente. Quando você tem um sujeito indeterminado. O indeterminado é assim, é aquele que você sabe, você encontra o sujeito na oração, mas você não consegue determiná-lo. Por exemplo, estão jogando futebol na quadra. Ok. Estão jogando futebol na quadra. Quem está jogando? Não sabemos. É um sujeito indeterminado. Mas o sujeito é as pessoas que estão jogando na quadra. Falaram bem de você. O sujeito é alguém falou bem de você. Falaram. O sujeito aqui é eles. Mas está indeterminado. Então, gabarito aí. Letra A. O sujeito composto, você sabe que vai ter mais de um núcleo. Por exemplo, pai e filho conversam bastante. E o sujeito simples, você sabe que é o sujeito simples. É Antônio viajou. E por aí vai. Próxima questão. Indique o valor assumido pela preposição em destaque na seguinte oração. Mariana olhava-me com carinho. Então, qual o valor desse com aqui? Esta é a preposição que tem algum valor. Lhe dá aqui algumas alternativas. Instrumento. Uma preposição com valor de instrumento, ele tem que ser instrumento para alguma coisa. Riscou a parede com, vou colocar aqui, com giz. Esse com aqui, ele tem a função aqui, o valor, ele assume um valor de instrumento. Ele riscou a parede com o quê? Com giz, foi o instrumento. Então a letra A não é, porque Mariana olhava-me com carinho. Aqui já está fora. Causa. O causa é quando o com assume o valor de alguma causa, algo que aconteceu. Por exemplo, ficou assustada com o trovão. Este com aqui, ó, ele tem a causa. Ficou assustada por causa do trovão. A causa do susto foi o trovão. Então, ele assume aqui um valor de causa. Letra C, valor de modo. Modo é como, a maneira. Trabalhei com amor. De que maneira eu trabalhei? Com amor. E também aí, ó, olhei com carinho. Modo, com carinho. Veja que é parecido com isso aqui, ó. Mariana olhava-me com carinho. Foi o modo que ela olhou para o cidadão aí. Então a letra C é o gabarito. E você tem companhia. Companhia é sempre quando esse com traz alguma companhia para você. Fui ao cinema com a namorada. Então aqui o com vai ter aí um valor de companhia. Foi ao cinema com quem? Com a namorada. Então sempre que o com estiver incluindo mais alguém na conversa aí, é sentido de companhia. Próxima questão. Já que anoiteceu, vamos nos retirar. No período, a conjunção em destaque expressa uma. Aí você tem letra A, conformação. Normalmente as conformativas traz um sentido de conformidade de um fato com outro.
você sempre vai ter em destaque aí o com, conforme, segundo, consoante. Também tem o como também pode ter sentido de conformação. Ocorreu tudo como planejei. Faça a tarefa conforme o professor solicitou. E por aí vai. Não tem sentido, não é a letra A. Consequência. Isso aqui poderia dar uma dúvida, mas não é, né? Já que anoiteceu, vamos nos retirar. Talvez a pessoa podia confundir com a consequência. Mas a consequência vai ser sempre o resultado de uma ação anterior. Acontece algo e aí nisso tem uma consequência. O som era tão alto que eu não consegui dormir. Essa aqui é uma consequência. Eu não consegui dormir porque o som era alto. Houve uma consequência aqui. Você vê que o som alto está antes da conjunção aqui. Sempre é um que, né? Um que acaba ligando essa história. Mas sempre lembre que acontece alguma coisa e aí tem uma consequência disso. Uma ação acaba gerando outra. Condição é muito tranquilo de saber. Sempre vai começar com C, né? Falou em condição, sempre é o se. O se estará aí contemplando a frase. Se ele não se desculpar, eu não volto. Eis aqui uma condição. Condição é bem fácil, bem tranquila de identificar. E a letra D é o gabarito. A causa aí. Você tem aí o já que, visto que. E você tem uma causa, né? Já que choveu, por essa causa vamos nos retirar. Letra D é o gabarito. Próxima. Agora com a questão que é bastante explorada pela banca organizadora. Nos nossos estudos aqui sempre tem uma questão, ou duas até mais, de processo de formação de palavras. E aqui fala, quanto ao processo de formação de palavras, a alternativa em que o exemplo não corresponde à afirmação presente. Então, aqui tem a palavra e em frente tem a afirmação. É isso que vamos analisar. Dentada, derivação sufixical. Então, vamos analisar. Dentada. Vale destacar que ele quer a errada, né? Aqui não corresponde. Prestar muita atenção no que a banca pede. Então temos aqui dentada. Dentada, você deve imaginar aí a palavra dente, né? O radical é o dente, aqui, né? E você tem o ada, Isso aqui é depois do radical, o que vai depois é o sufixo. Então aí sim uma derivação sufixical. E essa aqui está certa e ele pede a errada. Vamos pôr um certinho aqui. Ensurdecer. Derivação prefixal. Vamos imaginar que a palavra é surdo, né? Surdo. Aí colocaram o ecer aqui. Surdecer. E na frente o en. Então você tem a derivação prefixal e também sufixical. Então você tem um prefixo e um sufixo. Que aqui só fala que é prefixo e mais, né? Isso aqui é uma derivação parasintética. Vou até colocar aqui. D ponto parasintética. Porque um vai depender do outro. Se você tirar o em aqui, no vídeo anterior eu não falei disso. Se você tira o em aqui, fica surdecer, não tem sentido. Se você tira o descer aqui, fica em sur, também não faz sentido. Por isso, a derivação parasintética, porque sufixo e prefixo são postos ao mesmo tempo. Porque você tem a derivação prefixal e sufixical. Mas no caso aqui é parasintética mesmo. Então aqui é o gabarito, né? Tá errado. Embora aqui você tenha uma composição por aglutinação, vale a pena lembrar que a aglutinação é a junção de duas ou mais palavras, gerando uma terceira palavra. Só que uma das palavras, ou as duas, sofrerão uma alteração
no fonema ou no morfema. Aqui no caso, embora, seria em boa hora. Em boa hora. 3 palavras que foram juntadas, e você perde aqui o A do boa, e o hora você perde o H aqui. Então, composição por aglutinação. Composição por justa posição é a junção de 2 ou mais palavras, só que sem a mudança na palavra original. Por exemplo, aqui, ó, micróbio. Você tem o micro e o bio. As 2 palavras não sofreram alteração, foram juntadas aqui sem sofrer alteração na escrita original. Então você tem a microvida aqui, né? Bio é vida, micro é pequena, pequena vida, micróbio, composição por justa posição. Gabarito letra B. Próxima. Indique a alternativa que completa corretamente a lacuna do período a seguir conforme a concordância nominal adequada. Elas disseram que não iriam. Aqui é bem tranquilo. Elas mesmas, né? Elas mesmas. Fica até estranho falar elas mesmo. Aqui, ó, só de ter um S, né? Concordância nominal, elas vai ter que concordar aqui, certo? O nome vai ter que concordar aqui. Então não poderia ser mesmo e nem mesma. Mas você ficaria entre mesmos e mesmas. Elas mesmos disseram que não iriam. Tá errado. Letra D é o gabarito, questão bem tranquila. Próxima. Considere os seguintes versos de Raul Bopp. Árvores encalhadas pedem socorro. Mata-paus, voo bem de saúde, se abraçam. Pode-se observar que o poeta utilizou um recurso de expressão denominado. Aí você tem as alternativas. Gabarito letra A, personificação ou prosopopeia. O que é isso? É você colocar sentimentos ou ações humanas em seres inanimados, né, que são coisas próprias de ser humanos. Por exemplo, as árvores encalhadas pedem socorro. Então, como se as árvores falassem, quem pede socorro é quem fala, alguém fala socorro, isso é humano. Mata-paus, voo bem de saúde, se abraçam. As pessoas se abraçam. Aqui, mata-paus, quem me ajuda aí? Eu acho que são plantas, algo assim, enfim. Mas o que se abraçam são pessoas. Por isso é personificação. Metonímia, esse aqui é como a metáfora. Existe uma transformação do significado nessa palavra, expressando outra coisa, dando outro sentido. Por exemplo, vivo do meu trabalho. Ou seja, o que ele está dizendo aí? Que ele consegue alimento através do trabalho. Aí diz que vivo do meu trabalho. Então isso aqui seria a metonimia. A anáfora são repetições de uma mesma palavra ou expressão no início de várias orações, períodos, etc. É pau, é pedra, é o fim do caminho e por aí vai. Isso é uma anáfora. Você vê que o está no começo aqui de tudo. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Ironia você conhece muito bem. Quando você diz uma coisa, mas na verdade você quer dizer o contrário. Eis aí uma ironia. Por exemplo, eu sempre uso o exemplo da sogra, tadinha da sogra. Minha sogra é um amor de pessoa. E da pessoa de amor não tem nada. Enfim, próxima questão. Assinar a alternativa que apresenta desvio de regência de acordo com a norma culta. Então aqui vai pedir o desvio da regência. Qual regência aí não está em conformidade? Você tem aqui a letra A. O médico assistiu às pessoas acidentadas. Isso aqui está certo. O médico assistiu às pessoas no sentido de ajudar, prestar assistência, socorrer. Poderia ser o médico assistiu o paciente. Agora, se fosse no sentido de assistir, de ver, presenciar, teria outro sentido. Seria o médico assistiu ao paciente, ou seja, o médico ficou assistindo
ao paciente. Mas no caso o médico não deve assistir o paciente, ele deve assistir ao jornal. Aí sim. E se ele estivesse assistindo as pessoas aqui, teria uma crase. Se ele estivesse assistindo, como se estivesse assistindo o jornal. Então a letra A está certa. B. O filho sempre lhe obedeceu. Letra B também está correta, não é sempre te obedeceu ou obedeceu. É lhe mesmo. Aqui tá, colocou certinho. A cidade que me referi possui um balneário. A cidade a qual, quem se refere a, né? A cidade a qual me referi. Letra C está errada. Então é o gabarito. Esqueceram-lhe os presentes de Natal. Também está certinho. A alternativa correta é a C, que pedi a errada. Por hoje é só.